A guerra entre Israel e Irã se intensifica e o clima está cada vez mais tenso. E o que esperar para o criptomercado diante de um cenário como esse, um cenário novo, como a gente nunca viu o criptomercado reagindo? Temos pontos muito importantes a destacar e nesse vídeo a gente vai falar sobre cada um deles e quais são os caminhos que podem acontecer e podem ocorrer para o criptomercado daqui para frente. O cenário, na minha visão, está na mão das instituições. E esse é o ponto, essa é a questão. Como as instituições podem reagir a tudo isso perante o Bitcoin e as criptomoedas? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Conflito entre Israel e Irã se intensifica com ataques aéreos em andamento em meio a uma guerra de palavras. A gente viu o líder do Irã se pronunciando e falando aí, ameaçando os Estados Unidos, que se os Estados Unidos interferissem nesse conflito, eles iriam se arrepender profundamente. Então, uma ameaça muito profunda, uma ameaça muito séria e o que a gente pode esperar realmente daqui para frente é complicado. O clima está muito tenso e muito complicado. Realmente, eu tenho uma visão sobre isso. Eu penso que os Estados Unidos é um país que, em meio a desequilíbrios econômicos, é muito favorável que ele venha recorrer à guerra. Guerra, querendo ou não, é uma indústria muito lucrativa. Então, isso que me preocupa um pouco, sabendo que a economia nos Estados Unidos está numa situação bem delicada. Espero que esse não seja o caminho que Trump queira adotar para poder ter uma alavancagem na sua economia, digamos assim, né? Fazer com que a engrenagem da guerra gere, né, aqueça a economia. Acho que seria um péssimo caminho para ser seguido. E a gente tem uma questão muito delicada aqui, que são as criptomoedas, o Bitcoin, né? Na verdade, eu acredito que o Bitcoin que teve o maior impacto com a entrada dos institucionais nesse bull market, nessa movimentação de alta que a gente vem tendo aí. E está sendo já muito questionado, porque a gente está vendo o preço corrigir agora mediante as tensões que vêm aumentando. Ou seja, querendo ou não, o Bitcoin e as criptomoedas ainda estão enquadradas em um quadro de ativos de risco, né? Então, assim que é percebido o criptomercado como um todo, está no grupo dos ativos de risco. E isso faz com que deixe esse momento delicado aí, porque a gente sabe que é um momento de conflito e instabilidade geopolítica e macroeconômica, os ativos de riscos acabam sofrendo, né? Então, a gente sabe, quem entende o valor do Bitcoin e os atributos do Bitcoin e entende realmente, e quem está investindo, né, de forma atraída pelo valor do Bitcoin, entende que o Bitcoin é um ativo é um hedge que te protege do Estado, ou seja, contra a incompetência do Estado, o Bitcoin é a melhor opção. Mas em meio a tanto conflito, a tantas indecisões, né, o cenário, né, que ninguém sabe se pode acontecer uma guerra, escalar essa guerra e ser um cenário ainda pior, de mais indecisão ainda, e o Bitcoin sendo visto e percebido ainda como um ativo de risco, ele tende a sofrer em um cenário como esse. E por que os investidores, né, bilionários acabam percebendo o Bitcoin dessa forma? Eu costumo sempre tocar muito nessa tecla que todo bom ativo, ele, principalmente um ativo de proteção contra momentos como esses, uma característica que é primordial que o ativo tenha é que ele tenha ultrapassado o fator do tempo, né? Então, o ouro, por exemplo, é um ativo que já se sabe como ele se comporta em momentos como esse, momentos de guerras mundiais, por exemplo. O ouro já sobreviveu e já ultrapassou muitas e muitas gerações, muitos e muitos cenários e ciclos diferentes. Então, quem tem muito capital, quem tem bilhões na sua conta, quem dedicou a sua vida a gerar todo esse capital, em um momento como esse, eu acredito, principalmente,
eu colocaria mais capital no ouro do que no Bitcoin nesse momento. Por quê? Porque o ouro já ultrapassou o tempo e é o mais seguro a ser feito na minha visão. Obviamente que eu teria o capital no Bitcoin como hedge de proteção contra o Estado, contra a incompetência do Estado. Então essa é a visão que eu tenho, essa visão que eu acredito que muitos bilionários aí podem estar tendo, e isso pode fazer com que o preço venha a corrigir. Obviamente que quem entende para o médio e longo prazo vai se aproveitar dessas correções, até as instituições, caso o preço venha a fazer correções mais profundas, é muito provável que a gente veja as instituições fazendo mais grandes aportes e aproveitando, né, essas correções. Enfim, o cenário aí de instabilidade, né, de indecisão, e esse medo, né, desse cenário, dessa indecisão, faz com que ativos de risco, como o criptomercado como um todo, né, viu que o Bitcoin, como eu falei para vocês, tem atributos que, sim, são bem diferentes do criptomercado como um todo, são atributos únicos, e podem fazer com que segure, né, inclusive, tenha até essa percepção, então, ou seja, se inclusive dentro destes novos cenários que vão vindo acontecendo mediante a macroeconomia, a gente pode sim ver investidores sentindo a necessidade de se proteger do Estado e, para isso, recorrendo ao Bitcoin. Então, a gente sim tem que ter cautela e aguardar os novos cenários. Estamos num ciclo diferente, vivendo coisas diferentes. Temos que ter muita atenção com isso, porque eu sei que já passamos por muitas coisas aí com Bitcoin, mas esse cenário é único e diferente. Esse ciclo, principalmente com a entrada dos institucionais, a gente tem que ter uma visão um pouco mais cautelosa e entender que é tudo novo que está acontecendo, ou seja, ser observador, saber agir no momento certo, mas entendendo as probabilidades que podem acontecer diante do cenário atual. Vamos agora falar um pouco sobre os gráficos, né? Então, agora vamos lá olhar os gráficos e entender o que é que pode vir a acontecer daqui para frente. Temos pontos muito importantes e decisivos que a gente precisa estar atento caso a gente queira ver o Bitcoin se recuperando mais uma vez. Então, vamos lá para o gráfico. Como sempre, vamos iniciar nossa análise aqui falando do Price Action do Bitcoin. Esse aqui é o gráfico de 6 horas. Normalmente iniciamos nossa análise no gráfico diário, mas esse price action aqui não vai mudar tanta coisa e fica mais didático a gente olhar aqui no gráfico de 6 horas. Então a gente está vendo aqui um triângulo simétrico. Esse tipo de formação, esses triângulos simétricos, eles tendem a ter probabilidades de 50% de chance de romper para baixo ou para cima. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, ele já rompeu para baixo e está trabalhando aqui o preço candles abaixo desta linha aqui, desse triângulo, dessa formação. E essa formação a gente tem como a base mais ampla desse triângulo e a gente encaixa esse, esse tamanho da amplitude da base do triângulo para o momento do rompimento, para a gente poder saber o alvo. E o alvo estaria aqui nos 93,109. Esse seria o alvo dessa formação. E a gente continuando trabalhando. Claro que a gente sabe que as formações de price action e as figuras gráficas podem acontecer, muitas das vezes, rompimentos falsos. Isso as instituições fazem para captação de liquidez. Então a gente temos que ficar atentos para saber se isso aqui não foi um falso rompimento ou foi um rompimento verdadeiro. Se esse rompimento for um rompimento verdadeiro, ele pode fazer o preço ir aqui aos 93 mil dólares. Então a gente tem um price action aqui, meio que já indicando para a gente uma grande possibilidade do preço corrigir, né, e buscar suportes em regiões mais abaixo. Agora a gente vai abrir as NEMAs, entender o que é que as NEMAs está falando para a gente. Para quem não conhece, as NEMAs é um indicador que eu desenvolvi, então ela segue um padrão que não existe em livro, você não vai achar por aí. A gente vai trabalhar a análise com esse indicador através de divergências e o comportamento dessas NEMAs, como elas se comportam, dizem muito sobre a análise. Então, vamos lá agora olhar as NEMAs e ver o que elas estão falando para a gente.
Aqui com as nemas abertas já nos 6 horas, o preço segue trabalhando aqui abaixo dessas duas nemas centrais que estão agora na cor laranja. Vocês podem ver que elas estavam por muito tempo na cor branca e as duas nemas centrais na cor branca indica compra. A gente viu um padrão de divergência aqui de alta, o preço fez uma bela movimentação de alta, chegou a atingir ali os 111 mil dólares, quase 112 mil dólares, e corrigimos e começamos a trabalhar aqui dentro dessa divergência, desse afastamento aqui entre essas duas nemas centrais. E o preço trabalhando abaixo delas não é um bom sinal. Isso aqui é um padrão de baixa, enquanto ele estiver trabalhando aqui abaixo, ele está trabalhando em um padrão de baixa no gráfico de 6 horas. Essa tabela indica para a gente como esses padrões aqui, que são padrões fractais, estão em cada tempo gráfico. E o que a gente pode ver aqui pela tabela é que dos 5 minutos a 8 horas já está dando venda, ou seja, padrões de baixa estão ganhando força em diferentes tempos gráficos, tipo tempos gráficos menores a tempos gráficos maiores. Ou seja, pelas nemas, a gente também tem uma grande probabilidade de continuar a correção e ir buscando suportes aqui nessas nemas coloridas. Cada nema colorida dessa aqui são suportes diferentes. Então, o alvo do triângulo estaria aqui próximo a essa nema lilás aqui nos 93.759, né, um pouco abaixo dela. Suporte mais importante aqui para as nemas seria aqui nessa 97.662. Então seria para as nemas interessante que o preço conseguisse segurar nessa região aqui, entre essa nema amarela, verde e essa azul aqui, essa região aqui como um todo. Seria muito interessante que o preço segurasse para a continuação da movimentação de alta. Se ele perde essa zona aqui pelas nemas, a gente tem grande chance de fazer até correções mais profundas em zonas, buscar suportes em zonas mais profundas, aí, mais baixos. Então, ficar atento que pode ser, inclusive, excelentes oportunidades. Claro que a gente tem que ir acompanhando o gráfico quando o preço chegar nessas zonas, para a gente realmente observar e analisar se estão em zonas boas para comprar ou não. E também a gente tem aquele price action, para quem está acompanhando as análises há mais tempo. Eu tinha mostrado aqui para vocês um Fibonacci, né, dentro do price action Fibonacci, para a gente entender quais seriam essas zonas mais importantes. Aqui com o Fibonacci aberto, price action, né, e as nemas, a gente está vendo que a nema verde, inclusive eu cito esse exemplo direto, essa nema verde ela é como se fosse um 0,5, um 0,6 aqui do Fibonacci, uma região que quando o preço busca, ele tende a voltar à movimentação, né? Ele corrige, ou seja, é uma correção saudável para a continuação da movimentação de alta. Porém, aqui pelo Fibonacci mesmo, essa nema verde ela está posicionada junto, exatamente aqui alinhada com o 0,3 de Fibonacci, nesse exato momento aqui, nos 97.622. Então, zona muito importante, tanto pelas nemas, quanto pelo price action aí, essa retração de Fibonacci. Lembrando que essa zona aqui do Fibonacci do 0,3 ao 0,6 seria uma excelente zona de compra, caso o preço venha buscar essa zona, fazer correções mais profundas, interagir com essa zona, seria uma excelente zona de compra, e principalmente ele se mantendo aqui, né, nessa região, não perdendo essa última zona que seria o 0,6 de Fibonacci, nos 88.764. Então, fiquem atentos, caso o preço venha fazer correções mais profundas, a gente sabe que esse 0,6 aqui é a zona mais importante que o preço respeite, caso a gente queira ver a continuação da movimentação de alta. Lembrando que se ele perde essa zona, ele acaba desconfigurando esse padrão de alta e a gente pode estar entrando em uma nova tendência, uma tendência de baixa. A gente tem que ficar muito atento a isso. Trazendo aqui um apanhado geral, né, são 6 gráficos abertos, eu costumo trazer aqui nas análises, todos aqui, todos no mesmo tempo gráfico, que é os 6 horas, e a gente tem aqui o Bitcoin, aqui a dominância do Bitcoin que voltou a subir e agora volta aqui pelas nemas, padrões de alta ganhando força aqui, né? A gente só está vendo 5 minutos dando venda, correções pequenas, porém segue dando compra em tempos gráficos maiores, né, como do 45 minutos até o diário. Então ficar atento aí que a dominância pode continuar subindo, e se o Bitcoin vier a corrigir com essa dominância subindo, as altcoins tendem a corrigir e sofrer ainda mais, corrigir com mais força ainda que o Bitcoin, caso essa dominância continue subindo. A dominância está aí agora no 64,89%, segue bastante alta, muito favorável, muito mais capital ali alocado no Bitcoin do que nas altcoins, e a gente sabe que com isso, qualquer oscilação de preço, as altcoins acabam, né, do Bitcoin, as altcoins acabam sofrendo ainda mais.
A da Cardano vem dando venda em toda a tabela aqui. A Uni, a gente está vendo tempos gráficos menores, até o 2 horas, dos 5 minutos até o 2 horas dando venda, porém a gente tem umas comprinhas aqui, né, dos 6 horas até um diário. A Uni é um pouco mais forte do que as outras que a gente está olhando aqui agora. No caso da Solana, Solana também vem parecida com o cenário aqui da Cardano, dando venda pela tabela dos 5 minutos ao diário. XRP também é um cenário bem parecido. Então as altcoins estão sofrendo umas um pouco menos, outras mais. Obviamente que vai depender do projeto aí, então a gente tem que ter atenção e acompanhar isso aqui, principalmente essa dominância do Bitcoin. Enquanto ela estiver trabalhando nessa zona aqui bem alta, vai ser complicado para as altcoins conseguirem desempenhar bem. Então vamos ficar atento e agora vamos olhar o curtíssimo prazo, análise sentimento e ver o que a gente tem ali de interessante para a gente analisar. Aqui pelo TRDR, no gráfico de 15 minutos, ou seja, o curtíssimo prazo, temos aqui pontos muito interessantes para a gente observar. Primeiro, que à medida que o preço vem corrigindo, a dominância segue corrigindo e meio que lateral. Isso mostra para a gente desinteresse até o momento na correção, ou seja, correções saudáveis até então, desinteresse nessa movimentação de baixa até o momento. A gente fica atento aqui, quando a gente vê o Open Interest trabalhando dessa forma, é interessante que a gente veja isso aqui. Ponto preocupante que eu vejo é, à medida que o preço vem corrigindo, a gente está vendo o ratio subindo. Esse indicador mostra a proporção de posições de long e short. Nesse caso, como temos um ratio positivo, né, está bem equilibrado, mas um pouco mais de posições de long do que de short. E o que a gente pode observar também é que teve uma entrada de posições de long muito grande aqui, né? O ratio subiu de forma muito abrupta, e isso quer dizer que, caso o preço continue corrigindo, a gente vai ter mais posições para estopar e liquidar, ou seja, vai ter captação de liquidez garantida se o preço continuar corrigindo. Então esse ratio aqui, na minha visão, é um indicativo que o preço ainda pode continuar corrigindo, apesar de não ter muito interesse pela correção, mas a gente sabe que o mercado se move em busca de captação de liquidez. E se a gente tem liquidez para captar mais abaixo, é muito provável que o mercado venha fazer isso. A gente não está vendo aqui grandes candles de liquidação após esse daqui, né, que a gente teve aqui os quase 200 milhões de posições de long que foram estopadas e liquidadas. A gente não vê aqui ainda muitas liquidações aqui não tão expressivas, né? Tem um candle aqui, quando chegou nessa primeira correção aqui com 10 milhões, mas nada tão significativo até o momento, fazendo acreditar sim que o preço ainda pode continuar corrigindo e captando mais liquidez. Se esse ratio continuar subindo, vai demonstrar ainda mais risco, as instituições, né, podem fazer com que o preço caia ainda mais e captar ainda mais essa liquidez que está chegando para o mercado. Galera, se você gostou desse conteúdo, tem interesse de ter as NEMAs aí no seu setup, utilizar esse indicador aí, a tabela das NEMAs, as NEMAs, poder acompanhar esses padrões gráficos, né, em todos os tempos gráficos, em todos os ativos e se beneficiar deles, o link vai estar aqui embaixo. Venha fazer parte da família NEMAs. Eu estou te esperando lá do outro lado. E também tem meus cursos aqui embaixo que eu vou deixar. Quem tiver interesse de aprender do zero ao avançado, o curso MIT vai estar te esperando. E eu também estou aqui do outro lado, esperando por você. Vamos lá, tamo junto. Vamos fazer parte dessa família, galera. Se você gostou desse conteúdo também, não deixe de deixar seu joinha, não deixe de se inscrever, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que você acredita e bote o alerta, o sininho, porque é muito provável que o YouTube não te entregue esse conteúdo novamente e você vai deixar de ver essa análise exclusiva. Então tamo junto, te espero no próximo vídeo. Um abraço.